Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Ana Clara e o vídeo de hoje nós vamos assistir o filme da Moana. E ela ganha uma irmãzinha. O filme da Moana 2. No cinema. Não pode estar com a câmera lá, então a gente vai te mostrar depois que a gente ver o filme. Até o próximo vídeo. Nós chegamos no cinema. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês como é que foi o filme. Só que antes da gente mostrar o filme, mostrar a gente pra Coca e a Coca-Cola. Tchau. Olha, a gente tá na fila pra tirar foto com o Papai Noel. É, verdade. Oi, Papai Noel. Oi, Papai Noel. Vai andando. Olha pra cá, dá tchau pra cá. Você vai tirar primeiro, né? Olha pra cá, né? Nosso vídeo. Julia. Peraí. Vai, Ana. Vai, tu. Dá um tchauzinho pra mamãe. Beijo. Você perguntou pro Papai Noel? O que você perguntou pro Papai Noel?